Então eu quero pregar agora, quero que você abra sua Bíblia comigo em Malaquias, no capítulo de número 1. Nós vamos fazer um estudo hoje sobre o livro de Malaquias, meus irmãos. Nós vamos passar por todo o livro de Malaquias. Malaquias é um livro curto, é um livro de 4 capítulos. Porém, ele foi a última palavra profética que Deus deu ao povo antes da vinda de Jesus. Então você sabe que depois que Deus falou através do profeta Malaquias, houve um tempo, houve uma pausa, houve uma interrupção da palavra profética que durou 400 anos. Olha só, Deus traz um despertamento para a nação através de Malaquias, e ele dizia para o povo se arrepender, para o povo, na verdade é um livro de perguntas e respostas, o livro de Malaquias. Malaquias foi, ele veio um pouco após Neemias e Esdras, foi um livro escrito 400 anos antes da vida de Cristo. Então Deus estava preparando o povo para a pausa que haveria, e vocês precisam considerar o que está sendo dito aqui e cuidar da vida de vocês, porque vocês estão se esquecendo completamente de quem eu sou, de quem vocês são. E então Deus traz essa palavra por intermédio do profeta Malaquias para que eles pudessem tomar um jeito. E eu vou usar uma versão da Bíblia hoje que ela não é muito usual, mas é uma Bíblia que eu uso para minha devocional pessoal, uma Bíblia que eu gosto de ler em casa, e eu trouxe ela hoje para que eu quero usar ela como base, que é a Bíblia é a mensagem. E no primeiro capítulo da Bíblia Mensagem, o título que está aqui é o seguinte: chega desse culto de faz de conta. O profeta já chega para o povo trazendo já olha só, vou despertar vocês. Mas antes de ler, eu quero fazer algumas considerações. Uma vez perguntaram para um pregador o seguinte: o pregador pregou um sermão sobre o pecado dos santos. E uma irmã chegou para ele e perguntou: mas vem cá, pastor, o pecado dos crentes é pior do que o pecado não crente? Aí o pregador disse: é muito pior. O pecado do crente não é igual ao pecado não crente? Não, o pecado do crente é pior. Porque o pecado do crente, ele prega consciente daquilo, ele conhece a verdade, ele é exposto à verdade, ele recebe a palavra, ele conhece a palavra, e muitos ainda assim insistem em pecar. E quando eu conheço a palavra e insisto em pecar, eu estou ignorando aquilo que Deus fez na minha vida. Eu não estou valorizando aquilo que eu aprendi, aquilo que Deus fez, a obra que Deus realizou em mim. E assim eu causo tristeza, eu causo tristeza no coração de Deus. Então nós entristecemos a Deus. Uma coisa é o ignorante de nunca ter ouvido falar a palavra, outra coisa é quando eu ouço a palavra e ignoro a palavra. É o que diz lá no livro de Oséias, que o meu povo para ter padecido por falta de conhecimento, porque vocês, sacerdotes, têm ignorado a minha palavra. Então tem dois tipos de ignorante: o ignorante que não tem acesso ao conhecimento, então ele é o ignorante do fato de nunca ter sido apresentado aquilo. Outra coisa é o ignorante que recebe algo e resolve, ele escolhe ignorar a verdade. Então tem muitos que estão assim, ignorantes nesse sentido. Ele escolheu ignorar o que a palavra diz. Então, o nome Malaquias significa mensageiro, ou meu mensageiro, se você quiser tomar nota. Ele é o último profeta a profetizar numa época onde os judeus estavam vivendo uma vida completamente de maneira ilegal, e Deus não estava se agradando da maneira como os judeus estavam vivendo, e a profecia ia cessar até que João Batista chegasse. João Batista chega e ele quebra o silêncio de 400 anos que Deus havia ficado em silêncio. Meus irmãos, se quando Deus fica em silêncio com a gente 1 ano, a gente já fica doido. Sim ou não? Imagina Deus se calando por 400 anos. O silêncio de Deus é algo terrível. O silêncio de Deus causa um monte de
borboletinha na nossa mente, porque a gente não sabe o que Deus está fazendo. Agora, o silêncio de Deus não significa que Deus não está fazendo. Não significa que Deus não está em ação. Deus está o tempo todo agindo. Amém? Então, João Batista vem e quebra esse silêncio de 400 anos. Mas aqui em Malaquias, Deus usa Malaquias para trazer uma palavra para eles, que eles deveriam se posicionar diante de Deus, assumir um posicionamento de uma vida que condizia com aquilo que Deus tinha feito na vida deles. E aí o profeta e profetas sofrem de angústia. Profetas sofrem porque o profeta ele é o primeiro a enxergar, o profeta ele é o primeiro a sorrir, ele é o primeiro a chorar, porque ele é o primeiro, ele enxerga lá na frente. Então ele é movido por um incômodo. E enquanto o profeta não coloca para fora aquilo que está remoendo a sua alma, ele não sossega. E profetas incomodam. Não estou falando do profeta contratado, não. O profeta contratado não incomoda. Profetas contratados não incomodam. Profetas que recebem para dizer o que o povo quer ouvir, esses não incomodam. Mas o profeta que fala da parte de Deus, a primeira coisa que ele traz é incômodo. Aí quando ele começa a falar, vai atrás a cara, já vem a palavra dura. Porque profetas, eles trazem incômodo. E só que o profeta verdadeiro, ele tem compromisso com aquilo que Deus diz, não com aquilo que a plateia quer ouvir. Ele tem compromisso com o que Deus manda ele falar. Então Malaquias se levanta nesse tempo, e mesmo assim, aquilo que estava acontecendo naquele tempo, o povo eles estavam roubando de Deus, era divórcio um atrás do outro, egoísmo, orgulho, arrogância, e mais ainda, pensando que Deus estava causando isso tudo. E às vezes a gente é assim, a gente faz a escolha errada a vida toda, depois tem que falar, e Deus, a culpa é tua. Não é? Tem gente que gosta de apresentar fatura para Deus. Ele anda com gente que não devia, ele faz negócio que não devia, ele vai para onde não devia, ele faz um monte de coisa e depois dizendo, Deus deixou eu passar por isso. Aqui estava assim o povo meio que questionando a Deus, perguntando, a Deus me ama mesmo? Deus exige isso tudo da gente mesmo? Deus quer isso mesmo da gente? Então o povo estava, e por isso eles começaram a roubar a Deus, eles começaram a ignorar a família e o casamento, e se meterem em um monte de pecado, e só que Deus se levanta, porque o livro de Malaquias também representa um livro muito familiar, porque Deus fala tanto do casamento, quanto Deus fala do relacionamento de pai e filho, pais e filhos. Então, como Deus é pai, Deus decide ir atrás dos seus filhos. Não está entendendo? Deus é pai. Então ele percebe que tem uma geração que está escolhendo viver órfão dele. Só que Deus se levanta, porque ele sempre se levanta, porque quem ama vai atrás. Deus se levanta e fala, com tudo isso que vocês estão fazendo contra mim, com tudo isso eu ainda amo vocês, então eu estou levantando para trazer uma palavra de esperança para vocês, porque eu amo vocês. Então eu quero falar um pouco dessa manhã sobre alguns sinais da orfandade espiritual. Deus está indo atrás dos órfãos hoje. Deus quer despertar, mas Deus não te chamou, Deus não levantou a igreja para ser órfã dele. Deus está indo atrás hoje, Deus está se levantando. E aí no capítulo 1, no verso 1, diz o seguinte, eu vos tenho amado, diz o Senhor, versículo 2 do capítulo 1, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não era irmão de Esaú, Jacó? Diz o Senhor, contudo, eu amava a Jacó. E aqui eu quero falar o primeiro sinal de uma geração órfã é que ela não reconhece o amor de Deus. Primeiro sinal é não reconhecer o amor de Deus. Deus disse, eu vos tenho amado, eu tenho amado a vocês. E ele responde, a versão mensagem diz o seguinte, vocês respondem, será mesmo?
tem nos amado? Será mesmo que isso é verdade? A gente tem passado sufoco? Será mesmo que amor é esse? Será mesmo? E Deus fala: eu amei Jacó. Eu amei Jacó, que era um enganador, que tinha tudo para dar errado. Eu amei Jacó. Então, e ainda assim, com tudo que eu fiz, vocês ainda duvidam do meu amor. Agora, sabe por que a gente tem dificuldade de receber o amor de Deus? Porque muitos experimentaram a rejeição. Então, porque muitos foram rejeitados, tem dificuldade de receber o amor de Deus. Algumas pessoas foram rejeitadas pelos seus próprios pais carnais. Algumas pessoas sofreram rejeição de irmãos, rejeição de parentes próximos ou distantes, rejeição de amigos. Algumas ou se sentem rejeitadas por algum tipo de deficiência que elas têm, e com isso algumas pessoas têm dificuldade de receber o amor que Deus tem para oferecer. Mas eu quero que você entenda que Deus não faz acepção de pessoas, independente da rejeição que você tenha sofrido. Deus está indo atrás de você hoje, dizendo: eu tenho amado você do jeito que você é, da maneira que você está. Eu tenho amado você. Aleluia. As pessoas têm dificuldade de receber o amor de Deus porque elas não confiam uma nas outras por causa dos abusos que sofreram. Dos abusos que sofreram, têm dificuldades. E assim, quando Deus tenta nos amar, algumas pessoas não conseguem ter fé suficiente para receber esse amor. Algumas pessoas não conseguem ter fé suficiente para acreditar que isso possa ser verdade na vida dela. Algumas pessoas olham para as suas vidas e falam: o que eu fiz não tem jeito, a minha vida não tem jeito, não tem jeito para mim, porque eu venho de um mundo muito cruel, de um mundo muito sujo. E Deus chega e fala: ei, eu tenho amado a você. Você tem uma coisa: Deus não dá amor. Amor não é algo que Deus dá, amor é o que Ele é. Eu sou amor. Amor não é uma partezinha de mim, eu sou amor. E é isso que Ele tem dado para você. Então a primeira coisa que Ele fala, olha só, primeira coisa: eu tenho amado você. Amém. Segundo sinal que eu vejo, segundo sinal de uma geração órfã, é a desonra pela figura da autoridade. Olha o que diz o verso 6. Vou ler na versão a mensagem. Não é verdade que um filho honra seu pai e um trabalhador honra seu patrão? Assim, se eu sou pai de vocês, cadê a honra? Se eu sou seu patrão, cadê o respeito? O Senhor dos exércitos de anjos está chamando vocês à responsabilidade. Vocês, sacerdotes, estão me desprezando. Vocês dizem: como assim? Como estamos te desprezando? Com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que me oferecem. E vocês perguntam: o que queres dizer com desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Aqui por enquanto, ele continua mais aqui. Mas há uma crise hoje em relação à autoridade. Há uma dificuldade de se respeitar a autoridade. Hoje, muitas pessoas querem ter a última palavra. Vivemos um tempo onde há uma geração, se a gente não tomar cuidado, é uma geração que ela vai dizer para o pai o que o pai tem que fazer. Daqui a pouco, uma vez eu estava no shopping e vi um garoto de aproximadamente 12 anos, quase estar na cara da mãe. E eu falei: que eu não sou pai desse menino, porque eu colho é comer. Se você não impõe limite para o seu filho hoje, daqui a 5 anos quem vai dar na sua cara é ele. Hoje existe uma crise de autoridade, porque às vezes o pai sabe dar uma boa mesada, mas não sabe dar limite ao seu filho. O pai sabe dar uma viagem boa para a Disney, sabe dar um carro zero quando ele faz 18 anos, mas não impõe limite ao seu filho. A maior herança não é uma mesada para a faculdade que você deixa.
está errado. Os pais são caretas. O pai está errado. O pai não sei o quê. O pai, e com Deus, às vezes a gente quer falar a mesma coisa. Deus está mostrando o caminho certo. E querido, obedecer é melhor do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecendo essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se eu sou pai de vocês, onde é que está a honra que me é devida? Falta isso, queridos. Há uma crise na questão da honra. Ei, adolescentes que estão aqui, jovens, até adultos, honra teu pai e a tua mãe. A Bíblia fala, não honra ele só se ele for crente. Honra, quer viver muito sobre a terra? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na face da terra. É o único mandamento com promessa. Meu Deus. Honra. Respeite os mais velhos. Seja educado para falar. Eu sei que tem a fase da nossa vida que a gente acha que a gente é o centro das atenções e o dono do mundo, que tudo gira em torno de nós, mas a parada não funciona assim, meu irmão. Beleza? Não funciona assim. Esse lugar aí eu conheço, não funciona assim. E quanto mais altivo eu for, mais pancada eu vou levar. Quanto mais alto o nariz, quando cair, o machucado é feio. Então aprenda a respeitar os mais velhos. A gente precisa voltar a falar disso. Aprenda a respeitar os mais velhos. Honre a cabeça branca das pessoas que estão do seu lado. Amém. Desonra a autoridade e desonra. Olha aí, gente. Desculpa, machucou não, né? Ô Senhor, que situação, nunca aconteceu isso na minha vida. Primeira vez em todas esses anos que eu estou muito mental, nunca me aconteceu isso antes. Eu sei, gente, eu sou meio espalhafatoso, eu mexo muito. Vocês sabem, eu não consigo pregar. Um dia eu fui pregar na igreja que era microfone fixo. E eu preguei segurando o púlpito assim, ó, quase arrancando do lugar para eu não sei pregar parado. Então eu posso pedir um favor, bota a garrafa de plástico aqui mesmo. Não tem problema não, apareceu Minalba. Não tem problema não, bota a garrafa de plástico aqui, para a gente, ainda bem que umas coronas mesmo. Senhor, sou teu, sua voz ouvir. Oh Jesus, aleluia. Como é que eu vou continuar agora? A gente continua. Desonrar a Deus é quando eu desprezo a sua palavra. Desonrar a Deus é quando eu não honro, não valorizo o seu nome. Querido, desonrar, essa palavra dá para desdobrar muito. Uma vez eu ouvi algo muito forte. Dizia o seguinte: que honrar pai e mãe é não ser enterrado pelos seus pais. Porque aonde eu vou, mesmo que meus pais não estejam presentes, eu estou os honrando com as minhas atitudes. Você não tem que honrar o seu pai só quando você está dentro da sua casa, porque seu pai está vendo. É quando ninguém está vendo que você tem que honrar. Quando ninguém está te vendo, porque você tem um pai, você tem uma mãe, você não existe mais, você tem uma memória para honrar. E com Deus é a mesma coisa. Não adianta querer honrar a Deus na hora do culto. Não adianta querer somente honrar a Deus quando seus amigos da igreja estão te vendo, quando a família que você conhece está te vendo. Você tem que honrar a Deus é quando os seus amigos do trabalho, que ninguém conhece a Deus e sabe que você é crente, e a sua Bíblia dá testemunho. Quando a sua atitude fala, você está honrando a palavra de Deus. Agora, quando você se torna um deles, você está desonrando a palavra de Deus. Porque tem gente que só pega a capa de crente nos dias de culto, no domingo.
E no dia de ir para o trabalho ele pega a capa do comerciante, porque o comerciante é um, mas o crente é outro. Não, você é uma pessoa. Você tem que ser uma pessoa na igreja e uma pessoa no seu trabalho. Jesus nunca separou o secular do sagrado. Amém? Amém? Jesus nunca separou o secular do sagrado. E a gente também não pode separar. Terceiro sinal que eu vejo de uma geração órfã de Deus são valores distorcidos e quebra da aliança do casamento. Gente, o casamento hoje em dia anda banalizado. Divórcio é algo que se torna a primeira opção que vem na cabeça. E eu quero dizer que para aqueles que servem a Deus, a parada não funciona assim. E aqui não está a opinião do pastor Emerson, aqui está o que a Bíblia diz. É isso aí. O que o senhor pensa disso? A minha opinião não interessa, a minha opinião não vai acrescentar nada em você. Eu fico com o que a palavra diz. O que você acha disso? Como é o que a Bíblia diz? Então Deus disse o seguinte aqui no verso 16 do capítulo 2: eu odeio o divórcio, diz o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos dos anjos. Agora, olha o que ele diz na versão a mensagem: eu odeio o desmembramento violento da uma carne. O desmembramento violento do uma só carne, sabe? Porque deixará o homem pai e mãe, se unirá uma mulher e se tornarão uma só carne. Quando isso é rompido, Deus diz: eu odeio essa violência, esse desmembramento do uma só carne. Portanto, cuidem-se, não baixem a guarda, não traiam. Palavra de Deus. Sabe o que é isso? É quando as pessoas perdem o seu valor de princípio. Gente, eu sei que cada um tem uma história. Pastor, a Bíblia deixa claro quais opções que tem para divórcio. Adultério. Adulterou, meu irmão. Porque a pessoa está completamente embasada na Bíblia. Agora, crises, todo mundo passa. Agora, a opção mais fácil é sair fora. A opção mais fácil é dar entrada nos papéis. A opção mais fácil é dizer: eu vou desistir agora, eu quero ver ser homem e mulher para ficar e resolver. Para mudar, para resgatar o respeito. Porque algumas, sabia que eu li isso esses dias, eu aprendi estudando sobre essa mensagem, que nos países escandinavos é socialmente aceitável não se casar, porque o divórcio pode ficar caro demais se você é obrigado a pagar a manutenção do cônjuge ou da criança. Assim as pessoas vivem juntas e os descontos fiscais são dados como se fossem casados. É o jeitinho. Quer casar? Não, depois se for divorciar vai dar muito trabalho. Então vamos ficar vivendo na gambiarra do jeito que está. Não, querido, eu não concordo com isso, eu fico com o que a palavra diz. Na família tem que haver perdão. Na família tem que haver conserto. Na família tem que haver respeito da esposa com o marido, do marido com a esposa. Se você não respeita seu marido, você está em pecado. Se você não honra a sua esposa, você está em pecado. Não adianta vir para a igreja, levantar a mão, adorar a Deus, se em casa não consegue ter respeito, se não consegue ter perdão, alguma coisa está errada, isso não está de acordo. E aqui é um sinal de orfandade espiritual. Sabe o que ele fala aqui? Vocês me cansam com a falação de vocês. Deus fala isso, eu estou cansado. Interessante é que no versículo 13 ele diz ainda assim, e aqui está a segunda ofensa: vocês enchem o lugar de adoração com sua choradeira e fungação. Sabe gente que só chora e funga, mas não muda? Deus está fazendo: estou cansado da tua coriza, estou cansado do teu nariz escorrendo,
eu estou cansado desse teu choro, que é um choro de tristeza, mas que não te leva a um arrependimento. Então Deus fala, esse teu choro está me cansando, isso é ofensa para mim, porque vocês são expostos à palavra, mas a palavra não está, vocês não estão permitindo que a palavra transforme vocês, então isso está gerando em Deus um cansaço. Vocês cansam o eterno com isso tudo. É forte. Brasil. Eu quero que você entenda que a gente não vive de acordo com os padrões do mundo, gente. Não é a Rede Globo que dita o padrão da minha vida. Não é a novela das 8, nem o seriado que eu curto que vai dizer qual é o padrão que eu vou seguir, é o que a palavra diz. Para de ser guiado por novela. Para de ser guiado por malhação, pelo amor de Deus. Seja lá o que for. Eu estava vendo esses dias, zapeando em casa com a Fernanda, e estava passando uma novela dos anos 80, e eu vendo uma cena, eu falei, olha como que isso se repete hoje, como que a televisão tem educado as pessoas. Uma traindo a outra, dando força para a outra trair também, dando força para a outra viver uma aventura amorosa, e o que a gente vê hoje em dia é isso, muitas pessoas sendo educadas pela televisão, educadas por aquilo que a mídia diz. Gente, a minha referência é o que a palavra diz. Será que a gente vai deixar o mundo ficar invadindo a igreja? Eu volto com a mensagem de 2 domingos atrás. Eu não quero ser uma igreja legal. Eu quero ser uma igreja que reflita a glória de Deus. Eu não quero ser uma igreja maneira, com um jogo de luz legal e com uma banda legal. Isso é raso. Eu não quero ser uma igreja que está bombando na moda. Eu quero ser uma igreja relevante. Deus não vem buscar uma igreja na moda, vem buscar uma igreja relevante. E às vezes seguir a palavra não é ser popular. Seguir a palavra não é nada popular. Não é, às vezes não é maneiro. Não vai marcar um uau, que igreja legal, que igreja maneira. Não. Quarto sinal de uma geração órfã, uma geração que rouba a Deus. Malaquias 3,8 vai dizer: roubará o homem a Deus? Mas vós me roubaste. Vós dizeis: em que vos roubamos? Ele diz: em dízimos e ofertas. E algo que o Espírito Santo falou comigo é que a nossa generosidade revela a nossa relação com Deus. As nossas atitudes mostram nossos corações para com Deus. Uma geração órfã de Deus, ela não tem senso de segurança, sabe? De esperança, ela tem medo de confiar, ela tem medo de descansar, ela vive ressabiada, ela vive com medo, ela vive sempre armada porque alguma coisa pode dar errado. E Deus está convidando a igreja a confiar nele, a confiar nele. E eu sempre acredito que se Deus te dá algo, se Deus dá a você a presença dele, você se entrega a ele, você terá tudo dele. Agora, se você não entrega nada, você também não terá nada. A nossa generosidade revela muito de nós, da nossa fé, da nossa adoração e de quem nós somos. Sabe, esse é um princípio espiritual que a gente não pode mudar. Eu preciso rever essa questão. Eu não tenho medo, eu não tenho dedos para falar sobre liberalidade na igreja, porque a Bíblia fala sobre isso, Jesus falava sobre isso, e a igreja precisa se libertar de ter dedinhos, de achar que falar de dinheiro é um absurdo na igreja. Não, porque também é espiritual. Não são as nossas atitudes revelam quem nós somos. Ele vai dizer: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Os sacerdotes dependiam
o gado ou o cordeiro, ele não podia ter defeito. O animal tinha que ser trazido para o templo sem defeito nenhum. Porém, os sacerdotes tinham medo de faltar, mas veja bem, não havia crise naquela época. Eles estavam com medo de que algo pudesse acontecer. Então eles falavam: pode faltar para a gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma patinha quebrada e vamos ficar com o melhor para a gente. Aí Deus falou: vocês estão roubando de mim, vocês estão colocando a minha confiança em xeque, vocês estão com medo de faltar para vocês, e aí vocês estão pegando a melhor parte que era para ser dada a mim, e vocês estão guardando para vocês. Roubará o homem a Deus? Aí, em quem nós roubamos o Senhor? Quando vocês omitem, quando vocês deixam de ofertar, quando vocês não são fiéis nos dízimos, porque você está com medo de que te falte algo, então o que era para ser entregue como dízimo, você guarda para você, ou você usa da sua maneira. É isso que Deus está falando. Deus traz uma palavra de juízo sobre eles, Deus chama a atenção deles. E o quinto sinal de uma geração órfã é que ela vive pesada por causa da religião. Ela vive debaixo da carga da religião. Olha de novo, meu Deus. Malaquias 3,4 vai dizer assim: vós disseste, é inútil servir a Deus, e que proveito é que guardemos a sua ordenança, e que andemos tristes perante o Senhor dos Exércitos. Quando você só é religioso, isso se torna um fardo para você. A religião sem Deus é fardo. Quando a vida com Deus se torna uma formalidade e uma superficialidade, isso é pesado demais para carregar. E Deus não te chamou para viver debaixo desse jugo. Deus não te chamou para uma vida pesada. É problemático servir a Deus. É problemático se comprometer com Ele quando eu faço apenas de maneira formal, quando eu não tenho relacionamento com Ele. E queridos, a religião se torna um fardo, porque Deus não te chamou para uma vida religiosa. Deus te chamou para uma vida de relacionamento com Ele. Deus não criou o homem para a religião, Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. Falei isso hoje para a classe de novos convertidos. Quando o homem pecou, criou-se uma lacuna, uma distância, abriu um espaço entre Deus e o homem por causa do pecado. O pecado faz isso, o pecado causa separação entre Deus e o homem. Aí o homem ficou desconfigurado. Sabe quando o computador pega um vírus? Zoa tudo, fica lento, trava, você abre um programa, aí abre um monte de janela que você não queria, aí tu sai fechando tudo, você dá um comando, não responde, aí você leva para alguém, para um técnico, e ele fala: cara, vou ter que reformatar tudo, vou ter que reconfigurar o seu computador. E aí tem um comando que você dá, que é fazer voltar as configurações padrão. Foi isso que Deus fez com a gente. Deu vírus. Eu vou mandar um técnico para reconfigurar essa rapaziada que pegou um vírus e zoou tudo. Então eu vou entrar para fazer voltar ao sistema original, ao sistema padrão. Deus quer reconfigurar a igreja nesses dias. Deus quer reconfigurar você para que você volte a ser o que Ele sonhou que você fosse. Você entende? Quando a religião se torna... Quando é que a religião se torna pesada? Quando o culto se torna um fardo. É quando eu distorço o propósito do culto a Deus. Quando eu abandono o foco principal. Quando eu encaro a igreja apenas como um lugar para se divertir. Aí eu perco. Oh meu Deus, quando eu chego à igreja e para servir a Deus, e quando eu encaro o meu trabalho na igreja como uma obrigação. Tem um escritor americano chamado Gordon Dow que ele diz o seguinte: a maioria das pessoas tende a cultuar a profissão, a trabalhar na hora do lazer e se divertir no culto a Deus. Olha que coisa forte. Cultua a profissão, trabalha no lazer e se diverte no culto. E ele diz: com o resultado disso, seus valores e significado de vida são distorcidos.
Seus relacionamentos se desintegram antes que consigam restaurá-los, e seu estilo de vida se parece com o de um elenco de atores que procuram um enredo para atuar. Meu Deus, para algumas pessoas a igreja se tornou um lugar de atuar apenas. Ele interpreta um papel. Deus não te chamou para você viver um personagem, sabe? Deus não te quer com máscara. E a igreja não é um lugar onde a gente se diverte, a igreja é um lugar onde a gente adora, a igreja é um lugar onde a gente cultua, a igreja é um lugar onde a gente pode ser quem a gente é, porque aqui nós recebemos a palavra, somos tratados, e na comunhão do corpo de Cristo, Deus derrama a bênção e a vida e a paz, e assim somos tratados uns com os outros. É para isso que nós estamos aqui. Aqui é onde a palavra ela vai sendo revelada e praticada, e é isso que Deus espera de nós, sabe? É que haja uma audição e uma reação. Meu Deus do céu, não é ação e reação, é audição e reação. Eu ouço a palavra e reajo a ela, eu ouço a palavra e reajo a ela. Então é ouvir e reagir. Aleluia. Oh meu Deus do céu, é isso que Deus espera de nós, sabe? Pessoas que amamos a sua casa, amamos a sua presença, amamos a sua palavra, amamos estar com Ele. É isso, é por isso que estamos aqui hoje. Agora calma, pode parecer que está pesado, mas agora eu quero que você entenda. Eu vou falar um pouco sobre o caráter do Pai. Uma geração que é órfã, que não conhece o Pai, eu quero falar um pouco do Pai. O caráter do Pai é o seguinte, ele começa no capítulo 1, no verso 2, dizendo: eu te amei. Meu Deus, que coisa linda. Sabe o que é isso? Deus falando: pessoal, eu tenho amado você. Esse versículo declara uma continuidade, sabe? Deus amou a humanidade desde o dia da criação, e seu amor não tem fim. O amor de Deus não termina. O seu amor nos dá esperança. O amor dele nos alimenta. O amor dele nos cura. Mas o pecado causou esse rompimento, essa separação. Mas porque ele amou a gente, ele enviou o seu filho. Meu Deus do céu. Sabe, por isso que eu digo, você sempre tem a oportunidade de voltar para Deus. Deus é um Pai que está à caça de filhos. Deus está à procura de filhos. Deus é um Pai que vai atrás dos seus filhos. Ele está indo atrás de algumas pessoas aqui nessa manhã. Deus está indo atrás. O amor dele não falha. O amor do Pai, o amor não muda. O amor de um Pai para os seus filhos não muda. Esse amor, ele existe. É um amor consistente. Existe promessa para a nossa vida. Deus nos amou. Gente, isso não é algo que a igreja pode ficar indiferente com isso. A razão de estarmos aqui é porque Deus nos amou. Deus nos amou. Malaquias 4, no versículo 4 e 5 vai dizer, ele vai dizendo: olha, antes que venham os dias finais, eu vou livrar vocês desse espírito de orfandade. Antes que venham os maus dias, antes que venha o dia do Senhor, eu quero livrar vocês desse espírito de orfandade. Ele quer curar esse espírito de orfandade, te libertar desse sentimento talvez de abandono, de solidão. Deus quer curar isso na tua vida. Aí ele diz no verso 4 e 5, no capítulo 4 de Malaquias: lembra-te da lei de Moisés, meu servo, que lhe ordenei em Horebe, por todo Israel, com os estatutos e os juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Duas pessoas são referidas aqui, Moisés e Elias, e essa visão que Jesus, quando sobe no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, quem aparece lá? Moisés e Elias. Meu Deus, o amor de Deus, antes da lei existia o amor. Eu vou repetir: antes da lei era o amor. Diante da lei, Deus mostrou o seu amor ao seu povo através de Moisés. Antes era o amor, diante da lei, o amor. Meu Deus do céu,
Moisés foi comissionado para liberar o povo da escravidão. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para que o povo fosse liberto. Ele intercedeu pelo povo. Por isso que o amor de Deus se manifestou através de Moisés. Deus não disse para o povo: faz isso que eu vou amar vocês. Não, porque não é condicional. O amor de Deus é incondicional. Pelo amor de Deus, eu vou embora. Okay? Não é pelo que eu faço. Moisés fala para o povo que se ele fizesse assim assado, eu vou amar ele. Não, mas é porque eu amo o povo. É porque eu amo. Então antes ele já amava. Meu Deus, é porque eu te amei primeiro. Eu te salvei, eu te dei uma saída para que você se tornasse um filho legítimo. Olha o que diz Romanos 8,15: pois já não recebeste o espírito de escravidão para temer, mas vós recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Gente, ser filho adotado, eu acho algo sensacional. Os nossos filhos naturais a gente não escolhe. Você escolheu? Não. Mas um filho adotado você vai lá e escolhe. Nós fomos adotados porque Deus escolheu a gente. Ele olhou para você e falou: eu quero você. Eu quero você complicado do jeito que você é, com esse temperamento que você tem, do jeito que você está. Assim eu quero você. Eu estou te adotando. E quando eu adoto alguém, eu falo: a minha herança agora é tua, o meu poder agora é teu, a minha alegria agora é tua. Você não merecia, mas eu te adotei, então você é minha. Não há quem possa dizer ao contrário. Eu adotei, eu escolhi adotar. Eu escolhi adotar, meu Deus do céu, meu Deus, nós fomos escolhidos para adoção. E tem uma geração que sofre disso, da síndrome da falta de um pai, porque na verdade o relacionamento com o pai celestial foi quebrado por causa do pecado. E o que pode resgatar isso é quando nós temos a consciência do amor do pai, do caráter do pai. Precisamos nos voltar para isso. Ele sabe que sem o amor dele, o mundo vai se desintegrar. É isso. Sabe? Ele ama, ele nos ama antes de nós o amarmos. Antes que a gente possa ter a capacidade para amá-lo, ele nos ama primeiro. Que coisa linda isso. Sabe? E aí nós somos o alvo desse amor, porque Deus quer também que esse amor se multiplique através de você. Agora, ninguém pode dar o que não recebeu. Como é que eu vou dar amor se eu não recebi amor? Deus quer te dar o que você não tem. Deus não quer arrancar de você o que te restou. Ele quer acrescentar o que te falta, para que você possa multiplicar isso. Você está entendendo? Mas por isso eu preciso receber essa palavra, sabe? E através do amor de Deus, quando eu aceito isso, quando eu entendo essa palavra, de que eu fui adotado e enxertado na videira, que é Cristo. Quando a gente vê o candelabro, né? Você sabe o que é o candelabro, né? Não tem nenhuma imagem do candelabro, né? Ali está meio ali apagado, mas é um candelabro, tem uma haste central. Aquela haste central representa Cristo. E aquelas 6 hastes laterais representam a igreja, nós que fomos enxertados na videira. É isso, Deus nos pegou e nos plantou no seu Filho. Por isso que Jesus deixou de ser o unigênito para se tornar primogênito. Você não entendeu? Filho único, filho unigênito, não tem irmãos. A herança é toda dele. É ou não é? Né? Se o cara é filho único, cresce, aí o pai morre, tudo que o pai arrecadou durante a vida
fica para o Filho único. Se ele tem irmãos, Pai, eu quero deixar de ser unigênito para me tornar primogênito e dividir com eles a herança que tu me deste. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e nos deu o Espírito da adoção. Assim nós somos co-herdeiros com Cristo. Aleluia, glorifica a Deus. E ninguém pode mudar isso na sua vida. Meu Deus. Sabe, como é que o amor de Deus pode nos tornar íntimos de Deus? Porque o pecado, ele criou uma distância entre Deus e nós. E essa distância nos fez filhos pródigos ou órfãos. E essa é a questão do espaço que foi criado, que se criou através da queda do homem. E assim o relacionamento perdeu essa intimidade e se tornou um relacionamento formal e superficial, coisa que Deus não quer para você, de você é formalidade e superficialidade. Chega de um culto formal, de uma vida formalzinha demais, de coisas superficiais. Deus quer coisas de relacionamento, intimidade, profundidade. Oh, meu Deus do céu. Sabe, lembra que um relacionamento não é medido pela distância, mas sim pelo afeto. Vou repetir. O relacionamento não é medido pelas distâncias, pelos quilômetros, pelo espaço ou pelas milhas que te separam, mas o relacionamento é medido pelo afeto. Tem gente que mora próxima uma da outra, mas não tem afeto nenhum. Tem gente que mora a 7.000 quilômetros de distância, mas tem afeto, tem relacionamento. Porque o relacionamento não é medido por distância, sim pelo grau de intimidade que você tem com essa pessoa. Sua pessoa é determinada por quão afetuoso você está com ela. No pecado de Adão, o pecado original, o pecado de Adão, ele causou essa separação, esse afeto, essa afeição foi perdida. O pecado retirou isso. Por exemplo, se você quiser visitar o presidente da República, você não vai chegar lá hoje e falar assim: eu quero falar com o Temer. Vai ser recebido? Não. Tem que passar por um monte de gente, enviar um formulário, enviar uma solicitação formal, vai passar por um monte de assessor, vai um monte de ingredientes para saber se você pode ainda ou não. Quem sabe um dia, daqui a 2, 3 anos, conseguir ter uma audiência com o presidente. Uma vez conta a história de que tinha um cara tentando falar com o rei de um certo país, e todo dia ele ia para a porta todo arrumado, de terno, gravata, tudo impecável. Chegava lá e falava: eu queria uma audiência com o rei, eu queria uma audiência com o rei. Ele falou: não, você não pode, quem é você? Você não pode falar com o rei, tem que passar por mas é urgente, eu queria apresentar minha causa para ele, eu queria falar com o rei. Todo dia ele via um jovem correndo nas ruas, e de repente esse jovem chegava na porta do palácio de tênis, de calção e camiseta, e mal chegava na porta, a porta abria e entrava. E o cara de terno ficava falando: senhor, eu estou aqui já há mais de um mês tentando falar com o rei, e todo dia esse jovem chega mal vestido e entra. Ele é filho. Ele é o filho do rei, então ele tem acesso. Você entende que você é filho de Deus, então você tem acesso a ele, que a porta foi aberta para você, que a distância foi encurtada através do sacrifício da cruz do Calvário. Oh, meu Deus do céu, somente um homem perfeito pode resgatar o órfão, e esse homem se chama Jesus. Só o amor de Deus pode restaurar a intenção original do relacionamento de Deus com o homem. Meu Deus do céu. Só que hoje Deus diz pra gente: eu tenho amado você. Eu tenho amado você. Eu tenho amado você. Sabe o que é isso? Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar nessa hora.
Comece a glorificar a Deus. Comece a desfrutar desse amor. Eu não sei se você tem se sentido. Como é que está o teu relacionamento com Deus? O teu culto tem sido um culto formal, um culto sem propósito, um culto sem razão. Qual é o teu relacionamento com Deus? Nós fomos adotados, nós fomos curados de toda rejeição. Ei, esses 5 pontos que foram falados esta manhã, são pontos que nós precisamos inspecionar na nossa vida. Será que eu estou vivendo como órfão, mesmo tendo um pai que me ama? Será que eu estou vivendo de acordo com a verdade dele, com a palavra dele? Que efeito essa palavra tem causado em mim? Talvez a gente precise se despir agora do orgulho, da nossa capa. Deixa eu falar algo para vocês. Você não precisa fingir ser para Deus que você não é. É justamente o contrário. É tirando a nossa máscara que a gente vai atrair o coração do Pai. Chega de formalidade. Ei, eu costumo dizer o seguinte: não seja educado com Deus. Eu não servo misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, que incomodas o mestre. Aqui você pode gritar, chorar, clamar. Você não precisa ser formal aqui. Aqui a gente pode ser quem a gente é. Que é um lugar onde a gente vem, recebe a palavra, é impactada, confrontada, transformada. E Deus está dizendo: olha só, para aquele povo, eu estava em silêncio, eu ia ficar em silêncio, mas eu estou falando hoje. E ele termina o livro falando: eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus quer trazer cura sobre as famílias. Deus quer trazer cura sobre as famílias. E ontem eu estava em casa à noite orando, essa madrugada para ser mais exato. E Deus falou: você vai orar pelas famílias da manhã antes deles cearem. As famílias que estão aqui, marido, esposa, vocês vão se abraçar agora. As famílias se juntem agora. Pega a costela. Se tem alguém que tem família, abraça quem está do seu lado. Você vai pegar essa pessoa do seu lado aí, para ser sua família. Obrigado. Cadê o Isaac? Ficar sozinho, parceiro? Isso pode movimentar. Ei, eu quero falar mais uma coisa que eu falei ontem aqui no Forte de Oração, na Fortaleza de Oração. Em Ezequiel capítulo 13, Deus trouxe uma palavra de juízo sobre o povo, dizendo o seguinte: olha só, vocês estão construindo um muro de tijolos soltos. Saulo diz assim: vocês estão embolsando uma parede com um tijolo solto. O que acontece? Aí o texto diz: vai cair. Muitas pessoas estão preocupadas com a cobertura, se é textura, se é massa disso, aquilo, se é roxo, se é branco, se é preto, se não é, e não está preocupado com o que dá sustância para o muro. Se dá sustância para o muro, é o que liga os tijolos. É isso aqui. Você tem que estar ligado um com o outro, e a começar pela sua família.
vai começar a orar agora pela sua família. Você, marido, vai orar pela sua família agora. Começa a orar no seu agora. Começa a abençoar a sua casa, os maridos. Abençoe os seus filhos. Abençoe a sua esposa. Agora, em nome de Jesus. Se não está aqui sua família, você começa a orar no seu lugar. Abençoa, começa todos orando nessa hora. Abençoa a sua casa, sua família, seus filhos. Você, marido, orando pela sua casa. Depois a esposa vai orar pela família também.
Presta atenção aqui, igreja, todo mundo ligado aqui. Duas coisas. Nós vamos ceiar ao Senhor agora. E logo após nós vamos ofertar ao Senhor. Posso ouvir um amém? Então eu quero pedir que você não saia. Nós vamos ter o momento da ceia agora. Eu quero os elementos da ceia para mim. Obrigado. Segurando as nossas mãos aquilo que simboliza a maior prova de amor de Deus para nós, que é o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Jesus disse: todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, comam desse pão e bebam do cálice, porque esse pão é o meu corpo que foi partido por vós. Nós só tivemos acesso a Deus. Eu estive em Israel em dezembro. Eu estava conversando com um judeu. Presta atenção nessa história, é interessante. Eu estava conversando com o nosso guia, que não é messiânico, ele é judeu. E a gente explicando, conversando um pouco sobre as baixas da guerra. Como é que acontece aqui quando morre um soldado, quando morre um filho de um judeu? Foi o assunto do almoço. Não sei por que veio esse assunto, na hora que a gente estava almoçando ali no Instituto do Templo. Mostrei, a gente estava almoçando num restaurante ali próximo, e a gente perguntou: como é que acontece aqui quando um soldado morre? Aí ele falou: como é que funciona? Lá eles não usam caixão, o corpo é envolto em tecido, preparado para ser sepultado, e a família recebe a visita dos familiares, dos amigos. E uma maneira de você, quem não conhece a família, identificar o pai do jovem que morreu, o pai pega a gola da camisa e faz um rasgo. Meu Deus do céu. Então quem entra na casa identifica quem é que está com a gola rasgada. Aquele é o pai. Então vai lá e fala: meus sentimentos. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo. Foi a hora que Deus esteve em luto, porque o seu filho havia sido morto. O véu era luto, mas também representava que não havia mais separação, porque foi consumado. Maior prova de amor. Então eu quero que você pegue esse pão agora e lembre que teve alguém que ficou em luto para que você pudesse ter vida. E Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Então, em memória dele agora, coma do pão, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, que foi derramado por vós. O sangue que cura, que restaura, que nos dá vida. O sangue de Jesus. Nós fomos salvos
Aleluia. por um doador de sangue. Aleluia. Jesus doou seu sangue Aleluia. para que pudéssemos ser restaurados. Eu não vou só adotá-los, mas eu vou colocar o meu sangue neles. Aleluia. Aleluia. Por um momento agradeça a Ele, porque você não merecia estar aqui, nem eu, mas o amor dele nos atraiu. Nós fomos atraídos pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor, e é por isso que estamos aqui nessa manhã. Então, em memória a Ele e com o coração cheio de gratidão, bebamos todos do cálice agora.